Muito boa noite, galera da Live Corujão de domingão, hein? Essa daqui é a live mais poderosa da semana. É ou não é, galera? É ou não é? Como a galera gosta aí, eu falando, é ou não é? Então, tá falado. Tá falado, vamos pra cima. E hoje, pessoal, vamos falar do quê? Como lidar com a raiva. Vamos entender esse sentimento, essa emoção humana que é tão poderosa na nossa vida, é ou não é? Tá bom, pessoal? Sejam muito bem-vindos, a galera que é a primeira vez, o pessoal aqui do YouTube, o pessoal do Facebook. Então, quero ver vocês aqui. Tô só arrumando aqui a tela, que é o seguinte. Pronto, olha aí. Muito bom! Luciana, Fabiane, Fabiola, Roberta, grande Leandro, guardião com a gente aqui, olha aí. Rafael, Roberta, Alexander, Cida, Silvana, Janaína está sempre com a gente aí também. Janaína, seja bem-vindo, bem-vinda, né? Rodrigo, Sandra, e Delson também, olha lá. Já estava desesperado procurando a live. É ou não é? Luflix, vamos para cima, galera. Muito bom. Ai, galera, eu me divirto com vocês aqui, de verdade, sério. Tamo junto. Aleluia, consegui pegar um ao vivo. Estou em Portugal, Alinda. Então você tá na frente aí, 22, que são as 2 horas da manhã, hein? Tá tarde aí. Yuri, também um grande guardião. Olha lá, Luciene, muito bom. A Janaina falou, já live é para mim. Que beleza. Tá atrasado, Luciano? Tô atrasado? Pois é, pessoal. Hoje aqui deu uma noia aqui no negócio aqui. Mas 2 minutinhos, pô, 2 minutinhos. Já estamos junto aí. Tem erro não. Ou será que ela que não tá vendo a imagem ainda? Atrasado não. Então vamos para cima. Muito bom, muito bem. Galera, que espetáculo estar com vocês aqui no domingo, como a gente sempre fala, uma live poderosa para a gente começar a semana de forma poderosa, de forma energizada. Vamos energizar hoje aqui, porque é o seguinte, tem muita coisa para acontecer essa semana, galera. Essa semana me acompanhe com profundidade, tem muita coisa boa para acontecer. Beleza? 2 minutinhos é válido. Vamos lá, então. Pessoal, raiva. E aí, você sabe lidar com a raiva? Você é uma pessoa que sente muita raiva? Sim ou não? Você sente muita raiva? O William colocou, Luciano, você não olha o direct? William, eu até olho, eu vou dando umas navegadas lá, mas assim, é humanamente impossível responder todo mundo, entendeu, William? Então eu vou passando ali, vou respondendo, tenho feito o máximo possível, mas é complicado. É complicado. De verdade, eu estou fazendo o máximo mesmo. Só que eu não gosto de colocar equipe para responder, entendeu? Eu gosto de eu mesmo olhar, vou lá, respondo, assim por diante. E agora uma coisa, pessoal. O quanto que a raiva circula a sua vida? Ah, mas eu não sinto raiva não, tal, eu sou de boa. E o quanto que, de repente, o seu cônjuge, né, ou a sua cônjuge sente raiva da situação, de repente está até te tratando mal. É ou não é? Porque isso aí, pessoal, é uma característica muito interessante que nós vamos tratar hoje. Eu coloquei esse tema da raiva porque é uma coisa que persegue a gente. E a raiva, ela tem uma característica de ser uma das emoções, como eu sempre falo, uma das emoções humanas mais poderosas que tem é a raiva. Então, o que acontece? Ela tem um nível de recurso, entende? Recurso que eu digo, recursos internos, extremamente poderosos. Só que essa raiva, muitas vezes, vai te colocar num estado de ação descontrolado. Por quê? Anota isso daí. A raiva, ela vem junto com um desequilíbrio. Entende? A raiva vem junto com um desequilíbrio. Então, a raiva é ruim? Fala para mim aí se você acha. A raiva é um sentimento ruim? Sim ou não? Fala assim, ó, a raiva é ruim.
A raiva não é ruim. Para eu saber se você concorda. A raiva é ruim ou não? Sim ou não? Ela é ou não é ruim? Vamos ver o que vocês dizem para mim. Na opinião de vocês, o que acontece? Ruim. A raiva é ruim. Sim. Muito ruim. Sim. Péssimo. A Sandra colocou não. O Renato colocou claro que sim. Gilvandro, é ruim. Fabiane, às vezes sim, outras não. Peraí, voou um negócio aqui que eu li que foi interessante. Altair já está esperto. A raiva não é ruim, o que a gente faz com ela pode ser ruim. Muito bem. Péssimo, ruim até demais. A raiva é ruim. Ruim, ruim, ruim. Ruim demais. Vixe, Maria. Pode ser bom. Escapou um aqui, ó. Decepção comigo, deixa eu ver aqui. Raiva é boa, porque pode te ajudar se tiver controle. A raiva é péssimo. Fala coisas que não deveria falar. Raiva concreta o coração. Nossa, profundo essa, hein? Raiva pode nos mover à mudança? Pode ter os dois lados. O Ale colocou, não é ruim. O desequilíbrio que é. Sim, 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 sim. Nossa Senhora. Pessoal, então anota aí. Por trás da raiva pode ter um sentimento. Na verdade, a raiva é uma emoção, né? Ela é uma emoção. Agora vocês vão entender direitinho. Pessoal, presta atenção no que eu vou falar. A raiva não é ruim. A raiva não é ruim. Mas como assim, Luciano? A raiva não é ruim. O problema, como alguém falou aí, é como eu lido com a raiva. A raiva não é ruim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você está frente a um problema, ou alguém te desafia alguma coisa no trabalho, e aí você fala assim, ah, é? Você pensa, né? Você fala, ah, é? Eu vou te mostrar quem é que não sabe fazer. Eu vou te mostrar que... Isso aí você está gerando a raiva. É um recurso da raiva. A raiva, como eu falei para vocês, ela é muito poderosa. O problema é que a gente canaliza a raiva para pessoas. Então, anota isso daí. A raiva, ela tem que ser canalizada para coisas e circunstâncias. Por quê? A raiva é a emoção mais poderosa para você resolver problemas. Ela aparece quando você tem um obstáculo e não sabe lidar com ele. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Quando você... Quem já jogou videogame aqui? Quem já jogou videogame aqui? Todo mundo já jogou videogame, né? Quem já jogou videogame? Videogame é louco o negócio. O que a criançada hoje fica? Quando ela está tentando passar de uma fase, ou ela está jogando alguma coisa e ela não consegue. Ela fica com raiva. Percebe? Ou seja, toda vez que você tem um obstáculo que você não consegue passar, ela gera uma raiva. Só que a raiva, ela te coloca em ação. Ela é muito poderosa. O problema é que você canaliza isso pro lado errado. Você não tem que analisar para o lado errado. Você tem que analisar para o lado da construção, para o lado da solução. Quando você tem raiva de uma pessoa, você faz besteira. As pessoas cometem verdadeiras loucuras quando elas canalizam a raiva para o lado da pessoa. Agora, se você tem raiva da circunstância, você vai criar uma emoção para resolver o problema. Então, você tem que aprender a disparar a raiva, o recurso da emoção raiva, ao seu favor, para você conseguir trabalhar em ações e soluções. E isso se chama inteligência emocional, gestão das emoções. Quando eu, por exemplo, acontece alguma coisa comigo, Luciano, você não sente raiva? Lógico que eu sinto raiva. O problema é, será que eu fico refém dessa emoção ou eu consigo canalizar ela para resolver o problema? Porque se você não utiliza o recurso da raiva, você pode, por exemplo, cair na viés da tristeza e do vitimismo. Agora, a raiva, ela te coloca o quê? Pá, vou para cima. Vou mostrar como é que... Olha, a raiva, ela é capaz de te desbloquear emocionalmente. Olha lá, a Ana colocou, eu tive muita raiva do meu marido, da pessoa. Aí você tem um problema. Porque aí você canaliza essa energia em direção à pessoa. Aí você fica o quê? Vingativa, com mágoa. A mágoa vem antes da raiva. Entende?
Aí depois isso pode migrar para um ódio. Daqui a pouco você está fazendo maldade. Entende? Então, ó, eu vou te falar uma coisa. Tem uma história até da minha irmã. Lembra que eu falei do trabalho? Que o trabalho é uma coisa que mostra. Ela foi para uma entrevista. Meu, pensa numa mulher brava. É a minha irmã, bicho. Rapaz, ela tem 1,52 m, mas fica na frente dela que tu vai ver só se ela tiver com raiva. Ela atropela qualquer um. É ou não é? Aí o que acontece? Ela estava numa entrevista. E era uma entrevista que ela tinha que passar, só para contextualizar o que acontece com a raiva, tá? Ela estava numa entrevista e ela bloqueou. Deu um branco nela. Aquela história, famosa história. Eu tenho branco em prova, eu tenho branco em entrevista, eu me entrego pro problema, e aí vem um problema maior. Aí o que acontece? A hora que ela estava ali, e a minha irmã é muito brava, né? Só que ela estava nervosa, então ela bloqueou. Ela bloqueou, ela estava lá travadona, ela pá, tal, não sei o quê. Aí começou a ir mal, tentou falar, tinha que falar em outro idioma, se eu não me engano, era inglês, francês, a minha irmã falava umas línguas lá. E aí ela meio que bloqueou, não conseguia falar. E aí a entrevistadora, ela teve um semblante, entende? Aonde ela, tipo assim, que perda de tempo. Sabe que negócio? Ela meio que deu uma humilhadinha, assim, sabe? Tipo, caramba, que perda de tempo. Ela não falou, mas aquela história da viradinha do olho fala mais do que a palavra. É ou não é? Galera, a hora que essa pessoa fez isso, disparou a raiva na minha irmã. Disparou. Ela ficou com raiva de ter agido daquela forma com ela. E naquele momento, bum, ela desbloqueou. Porque ela quase como ela estivesse pensando assim, perda de tempo, vou te mostrar quem é que eu sou. E ali, meu, ela disparou a falar as línguas, enfim, ela foi maravilhosamente bem na entrevista, tanto é que ela conseguiu um emprego. Então, olha só que interessante. Se você conseguir trabalhar as gestões das suas emoções e utilizar os recursos de cada uma das emoções a seu favor, você vai virar uma máquina de solução de problemas e prosperidade em todas as áreas da sua vida. E o que é inteligência emocional? É a gestão das emoções. Você tem que ter maestria, você tem que aprender a falar isso. Então, o que eu falo para vocês? A raiva é uma das emoções mais poderosas do ser humano. Então, ela aparece quando tem algum tipo de obstáculo e você está com dificuldade de passar. Só que ela é desdobramento de algumas coisas. Então, qual que é o problema da raiva? É que ela te coloca em desequilíbrio. Ela pode te desequilibrar. Então, se você não tiver a gestão das emoções, esse recurso ele vem de uma forma tão explosiva que você perde o controle. E aí que o bicho pega. Então, você tem que treinar isso dentro de você. Entende? Você tem que treinar que você é uma pessoa que sabe utilizar o recurso, mas você não perde o controle através do recurso. Isso é um treino. Você tem que fazer exercícios emocionais, ferramentas. Você tem que saber acessar suas emoções na hora que você precisa. E não na hora que ela vem. Senão você fica refém da própria raiva. Então, pessoal, vamos um pouquinho mais fundo com isso? Vamos um pouquinho mais fundo com isso? Então, qual foi o que eu falei para vocês? Você tem dois tipos de raiva. Primeiro, a raiva que você sente quando você está com o cônjuge. Eu estou falando de relacionamento, mas isso serve para qualquer relacionamento seu. Estou falando do casamento, mas isso é uma lição de vida. Serve para qualquer relacionamento seu. Quando você tem raiva de alguém, ou está com raiva de alguém, né, com aquela situação, a sua raiva com o cônjuge, por exemplo, você tem um desencadeamento. Então, vamos entender isso aí. A raiva, ela nada mais é do que o nascimento de um ressentimento. Então, você tem um ressentimento com o próximo. Então, anota isso aí. Ressentimento com o próximo, ele cria o quê? A mágoa, a raiva, o ódio e a insegurança, nessa ordem. Primeiro vem o quê? Quando você está ressentido com a pessoa, a mágoa. Daqui a pouco vem o quê? A raiva. Se continua, vem o ódio. Daqui a pouco você entra na indiferença. Agora, para mim, é indiferente. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. A indiferença é o último estágio da raiva. Entende? É muito doido isso. Então, você tem que entender
que essa sequência acontece isso. Só que agora, sabe quem é que paga esse preço? É você. Por quê? Porque depois que você dispara, você está ressentido com a pessoa. Aí você fica magoado, com raiva, com ódio, beleza. Quando você está com raiva da pessoa, olha, presta atenção no que eu vou falar. A hora que você está com raiva da pessoa, você entra num estado de vitimização. Lembra que a gente falou? Quem é você? Vítima ou vitimista? A vítima de uma circunstância real. Vitimismo é o que você faz com a situação que você está passando. Quando você tem raiva, você está se vitimizando. Você entra no processo de vitimização. É inconsciente. Só que a vitimização, ela desdobra numa última fase. E é aqui que você tem que prestar atenção no que eu estou falando. A vitimização te coloca em autossabotagem. Você está destruindo a sua vida porque você está com raiva de outra pessoa. Seja quem for. Quem paga o preço da autossabotagem é você. É a autossabotagem. Você está sabotando você mesmo. Por quê? Porque você não sabe liberar perdão. E aí, Mari? Cheguei na parada. É ou não é? Gente, eu vou me policiar para não falar mais isso, tá bom? O jargão do é ou não é. Eu vou até criar uma camisa assim, ó. É ou não é? Pô, eu gostei dessa. Vou criar uma camisa e vou sortear depois essa camisa, hein? Vocês topam? Vamos lá, pessoal. Tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês? Tá caindo ficha aí? O que eu tô querendo dizer para vocês? A raiva está atacando você e não a outra pessoa. Só que eu tô falando agora da raiva que você sente. Até aí a gente já conversou. Aí você vai perguntar assim, ó. Pô, beleza. Beleza. Mas e quando a raiva é do outro? E quando o outro tem raiva? Como que eu faço ele entender isso? Aí é que o bicho pega. Tá certo? Porque quando não é com você e a outra pessoa que tá com raiva, quem está com raiva no caso... Aí, meu amigo, minha amiga, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a outra pessoa tá nervosa, tá com raiva, esse é um dos maiores desafios do casamento. É um dos maiores desafios do casamento. É você também saber lidar com a mudança de comportamento. Você não pode mudar o outro, mas você pode influenciar e saber ressignificar esse evento dentro de você para não deixar aquilo implodir tudo. Entende? É o grande desafio. Então, como que você pode ajudar? Né? Ajudar em um processo que não está dentro de você. Como que você pode conseguir trabalhar algo nesse sentido, se é algo que não é mais você que está sentindo, é a outra pessoa que está sentindo? Então, entenda, aprender a lidar com a raiva da outra pessoa, ela é crucial para resolver uma situação e, muitas vezes, o casamento. Então, você tem que aprender. Mas como que você faz isso? Primeiro, você tem que saber lidar com a sua própria frustração. Primeiro, começa em você. Eu falo isso aqui constantemente, não é? Se você lidar mal com a raiva do seu parceiro, você estará trabalhando em direção ao afastamento definitivo, ao final do relacionamento. Então, aprender a lidar com isso é algo fundamental dentro da estratégia de reconstrução de um casamento. Tudo bem, pessoal? Então, vamos tentar entender algumas coisas. O que eu acabei de falar para vocês? Vamos voltar um pouquinho? Porque vai cair a ficha, pessoal. Vai cair a ficha para vocês saberem como lidar com a situação. Vamos lá. Quando você tem um ressentimento, você cai na mágoa. A mágoa, ressentimento em cima, você cai na mágoa. A mágoa, quando você vai para a lateral, você tem a mágoa, a raiva, o ódio, assim por diante. Você vai aumentando a intensidade. Ou seja, quando a pessoa está com raiva, está agredindo verbalmente, está agindo para te incomodar, para te maltratar mesmo, você tem que entender que antes da raiva tem uma mágoa. Essa pessoa tem uma mágoa dentro dela sobre você. Então não adianta você querer lidar com a raiva, você tem que aprender a lidar com a mágoa antes. Você tem que identificar para você dissolver essa mágoa antes. A hora que você conseguir lidar com a mágoa, a raiva naturalmente começa a dissipar. Qual que é o problema?
As pessoas tendem a lidar com a raiva com a própria raiva. Aí fica um conflito de duas pessoas em acusação ao invés de desenvolvimento. Tá fazendo sentido, galera? Então vocês têm que entender que por detrás de toda a raiva tem a mágoa. Então, não tente driblar a raiva da outra pessoa com outro. Procure um outro elemento para você trabalhar. Porque todo esse processo, pessoal, todo esse processo, ele está amarrado na raiz. É que nem um problema que você tem. Um problema de saúde. Vamos fazer o seguinte, todo dia você está acordando com dor de cabeça. Entende? Todo dia você está acordando com dor de cabeça. Aí você vai lá e toma uma Novalgina, sei lá, uma aspirina, qualquer coisa. Aí você acorda outro dia, dor de cabeça, vai lá e toma Novalgina. Dor de cabeça, vai lá e toma Novalgina. Quando você está fazendo isso, você está lidando com o efeito do problema, não com a causa do problema. Você tem que buscar a causa do problema. Então, se você consegue identificar, você não tem mais contato. Existem algumas formas de você buscar mentalmente. Porque pode ter certeza que quando você faz algum tipo de trabalho mais profundo, de fazer algum mapeamento, a sua mente vai começar a trazer. Você começa a perceber, até pelo comportamento da outra pessoa. Por exemplo, uma pessoa que é muito quieta e a outra que é muito aventureira. Aí, quando está na roda dos amigos, etc e tal, toda vez que volta para casa, a pessoa que é aventureira percebe que a outra fica ainda mais quieta. Fica meio sinistra, meio guardada, meio reservada, etc e tal. E ela fala assim, pô, não sei o que acontece, etc e tal. Só que dentro, quando está com as pessoas, por exemplo, quando está com as pessoas, ela fala, pô, ele, por exemplo, ele tinha que estar mais animado, você tinha que estar mais animado para a gente pular, ir lá, fazer uma aventura, etc e tal. E aí, você é muito paradão e não sei o quê. Então, existe o quê? Uma crítica ali. Não é nada agressivo. Não é nada absurdo, vamos dizer assim. Mas a exposição vai magoando e vai mexendo. E que muitas vezes, para você, não tem nada demais. Afinal de contas, você está tentando só trazer, só tentando trazer essa pessoa para o lado daquilo que você gosta. Mas você está desrespeitando, só que isso está magoando e você não está nem sabendo. Quando você percebe através dos comportamentos que ele teve ou ela teve, você começa a conseguir mapear o que está acontecendo. Nós reagimos através também das emoções. Então, essa leitura, ela é importante. Entende? E sabe o que é mais interessante? Muitas vezes, quando nós queremos expressar uma mágoa, uma dor, normalmente nós expressamos como raiva. Entende? Isso, eu estou falando sério, pessoal. Quando a gente vai expressar uma mágoa, eu estou magoado. Só que a gente expressa com raiva. E o pior é que para outra pessoa, aquilo é uma verdade. Então, ele vê de você raiva. Então, o seu cônjuge, a sua cônjuge, de repente, que estiver expressando raiva, você pode ter certeza que, às vezes, a pessoa não é nem só a raiva. Ela está expressando uma mágoa, só que ela não está sabendo lidar com isso. Você está com dor. Você está com mágoa. E você fala assim, pô, por que você fez isso? E não sei o que. É mágoa, é dor. Entende? Não é raiva. Só que você expressa com raiva. E aí desanda o negócio todo. Veja só. Todo o processo que a gente vem falando aqui é autoconhecimento. Se você começa a entender a raiz de algumas coisas, você começa a tentar entender como você vai resolver. Então, você tem que começar a buscar esse desenvolvimento. Entende, pessoal? Que é o que vocês estão fazendo aqui. Vocês fazem nas jornadas, fazem mentorias, que fazem, enfim. Mas tem que mergulhar nisso de uma forma profunda, não ficar fazendo quebra-cabeça. Entende? Montar isso de fato como um processo na sua vida. Nayara, você colocou uma coisa aqui que é um problema. Eu bati o olho aqui. Eu procuro não lembrar para não dar dor. Qual que é o problema? Quando você lembra e tem dor, é porque você ainda não passou pelo processo do perdão.
Quando você lembra sem dor, você perdoou e se libertou. Se você está com dor, está dentro de você. Essa dor, por mais que você coloque ela numa caixinha, eu não quero lembrar, então prefiro não mexer, porque assim não dói. Deixa eu falar, essa caixinha é que nem uma caixinha radioativa, ela está purgando. Ela não está explodindo, mas ela está purgando e está corroendo, matando vocês por dentro. Você precisa jogar essa caixa fora. Ela não te pertence mais. Você precisa passar pelo processo. Entende? Não querer mexer, muitas vezes, é muito pior. Por quê? Você só verdadeiramente perdoou quando você lembra do evento e não sente dor e ressentimento. Perdoar não é amnésia, gente. Então vocês têm que trabalhar isso em vocês. Enquanto vocês não trabalharem isso dentro de vocês, vocês não conseguem se aproximar da pessoa de forma efetiva. E esse é um trabalho seu, não é da outra pessoa, nesse primeiro momento. Aí o outro você tem que trabalhar por repetição para a pessoa perceber que existe uma diferença. Entende? Ó, cadê aqui? Deixa eu ver aqui também. Deixa eu ver. Vou pegar uma pergunta aqui. Eu estava afastado e me procurou. Infelizmente, demonstrei o que sentia. Aí ele disse que eu tinha entendido errado. Fiquei arrasada, humilhada, o que fazer? Estefânia, você tá no YouTube, né? Que eu tô com a regra aqui. Estefânia, o que acontece? Você, quando demonstra as emoções, nesse momento de reaproximação, você devolveu o poder para ele. O que você tem que fazer? Não se sinta arrasada nem humilhada. Bom, beleza, aprendeu, já sabe como é que não faz, não é? Então não faz mais isso. Agora, dá um tempo, entre em contato zero para você eliminar isso, inclusive dentro de você, entende? Chegar no estado neutro, e aí no momento certo você se reaproxima, entende? Tem que trabalhar em você. Olha lá, Carla colocou, como lidar com essa mágoa do outro? É isso que eu estou falando, Carla. A gente tem que trabalhar o primeiro, entender qual é a mágoa e dissolver isso junto com a pessoa. Entende? Mas ela não está me dando abertura. Deixa a poeira baixar, não mexe naquilo enquanto está ainda em ebulição. Deixa a poeira baixar, que uma hora você vai ter a oportunidade. E aí, se você verdadeiramente melhorou e mudou, ela vai perceber que aquilo que magoava ela, você de fato se desenvolveu. E aí você vai ter a oportunidade, se já não fez, de pedir um perdão verdadeiro e assim por diante. Mas primeiro tem que, anota aí, pessoal, tem que deixar a poeira baixar. Tudo bem, Carla? Cadê aqui? O que mais? Hoje mesmo brigamos. O Neudson colocou aqui, ó, com raiva virei as costas para ela, numa briga. Ela terminou alegando falta de planos em 9 anos. Porém, se eu tivesse ficado, a gente tinha conversado na boa, diz ela. Raiva ou falta de amor? Pretexto? Neudson, pode ter sido várias situações, teria que entender o cenário. Entende? Se ela alegou no começo que era falta de plano e agora está dizendo que foi porque você virou as costas, na verdade, o virar as costas é uma atitude que de fato é infantil, né, meu? Entende? A pessoa fica com raiva e sai, ela não sabe lidar com a situação. E aí você abandona. E aí a pessoa fica com mais raiva ainda, por causa de ser ignorado. É você não entrar na pilha, muitas vezes não é abandonar. Você tem que ter o jogo de cintura de sair, entende? De uma forma elegante, educada, porque senão você cria um problema. Só que aquela história, às vezes é melhor sair de vez, né? Não é o melhor, mas às vezes é melhor sair de vez, porque a pessoa não tem ainda uma habilidade de dissolver brigas, dissolver discussões, entende? E aí o bicho pega. Então vamos lá, pessoal, deixa eu continuar aqui para a gente fechar. E o que nós temos que entender dentro de todo esse processo que nós estamos falando aqui, galera? O que nós temos que entender? Primeiro, não se briga, não se resolve raiva com raiva, né? Acabei de falar isso para vocês. Atrás de toda raiva tem uma mágoa, lembra? Mágoa, raiva, ódio, assim por diante. Então tem que entender essa causa, trabalhar nela. E por último, todas essas loucuras que estão acontecendo no relacionamento, você tem que entender o seguinte, é nessa hora.
São nessas dificuldades que o casal evolui. É nessas horas que a raiva vai querer te dizer para abandonar. E é nessa hora que você tem que aprender, evoluir. Casamento é aprendizado. Casamento é crescimento. É evolução. Abandonar é fácil. Nem tudo vai dar certo sempre, né? Porque você não controla outra pessoa. Mas eu garanto, pessoal, é muito diferente. O estado de relacionamento, mesmo com essa pessoa, muda completamente quando você muda. Então, entenda, para a gente começar a entrar nos finalmente aqui. Aquela mudança que você quer no relacionamento, no casamento, pegue essa mudança que você quer e comece aplicando em você. Começa aplicando em você. Tudo bem? Para de se sufocar em relação a isso. Para de se sufocar em relação a isso. Ao muito menos sufocar a outra pessoa. Anota o que eu vou falar para vocês aqui. Anota o que eu vou falar para vocês aqui. A maior maldição de um casamento é a cobrança. Coloca aí. A maior maldição é a cobrança. O maior câncer do relacionamento, de um casamento, são as cobranças excessivas. Por que você cobra? Porque você tem expectativa. Aí essa cobrança vai sendo exacerbada. Aí você não é atendido. Aí você se frustra. Se frustra, você briga. Tá entendendo, pessoal? Anota para mim aí. Quero saber se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Sandra colocou raiva de mim. Não sei se você está com raiva de você ou ele está com raiva de você, né, Sandra? Aqui no YouTube, aqui, ó. Fabíola, casamento é caminho para a santificação. Ninguém se desenvolve tão bem quanto se desenvolve dentro de um relacionamento. Ninguém está falando que é fácil. Só que, gente, não tem a maturidade é extremamente superior. O que eu falo para vocês, que eu bato na tecla, por que eu quero salvar tanto, né? Por que eu falo dos guardiões? Vocês são guardiões de famílias. Entende? Vocês são guardiões, nós estamos aqui numa família de guardiões que a gente tem que defender. A família virou uma coisa descartável. Eu fiz um anúncio, né, para chamar as pessoas para o meu evento. Se eu falar para vocês os comentários que tem lá, aí vem aqueles jargõezões, sabe? Que fala assim, se ex fosse boa, não seria ex, seria atual. Isso é historinha com mentalidade fraca para justificar e não ter que se transformar nem fazer nada para melhorar. A pessoa não quer fazer nada, ela simplesmente foge da situação. Vai com Deus, e não sei o quê, foi livramento. Ela que vai para o inferno, porque Deus me livrou. Quem garante que não é você que está indo para o inferno e a outra que foi livre? Que arrogância é essa, meu? Eu fico doido com isso aí, sabe? Olhe para você, não julgue. Não julgue. Então, presta atenção, galera. O maior câncer que eu falei para vocês, a maior maldição dos relacionamentos são as cobranças. O relacionamento, ele precisa ser uma coisa leve, agradável, feliz, divertida. E você tem que aprender a construir. Viver sozinho é fácil, viver a dois que é difícil. Se você não se desenvolve, você está perdendo uma grande oportunidade, inclusive, de você ser uma pessoa melhor. Não é fácil, galera. Ninguém está falando que é fácil. Entende? Ninguém está falando que é fácil. Então, não se permita ficar desconfiando da pessoa o tempo todo. Não se permita ficar se cobrando o tempo todo, cobrando a pessoa o tempo todo. Entenda uma coisa também. A Sânia colocou, olha a raiva aí. Eu tenho raiva da circunstância e da situação, por isso que eu brigo. Viu, Sânia? Porque eu quero combater a circunstância de famílias serem destruídas. Então, eu trabalho na solução. Por isso que eu faço o que eu faço. Porque eu podia ficar com raiva, Sânia. Muito legal você ter colocado isso. Me deu um gatilho aqui. Eu poderia ficar com raiva disso tudo e ficar reclamando. Mas não, eu canalizei a minha raiva da situação, da circunstância de ver famílias sendo destruídas e entrei em ação para poder multiplicar o meu conhecimento para poder salvar as pessoas. É isso que eu estou falando para vocês. Utilize a raiva para gerar transformação. Entenda, a raiva é um pedido para ação. Você tem que entrar em ação para alguma coisa. Entende, galera? Então é muito importante que a gente tenha isso.
Entenda também uma coisa, pessoal, nenhum relacionamento é completamente perfeito. Nenhum relacionamento é completamente perfeito. Ah, mas relacionamento que não tem discussão também acaba. Entende? Relação também acaba porque não tem discussão. Então a gente precisa ter um relacionamento que resiste por muito mais tempo a esses comportamentos. Para isso eu tenho que me desenvolver. Gratidão por sua raiva. É ou não é? Aí, viu? É ou não é, galera? Vamos para cima. Então, pega algumas dicas rápidas aí para você saber dissolver algumas brigas. Quando você entra em briga. Primeiro de tudo, galera, evita o porquê. Sabe perguntar por quê? Por que você está fazendo isso? Por quê? Porque toda vez que você coloca o porquê em cima de alguma coisa, você coloca uma caracterização de censura. Por quê? Você já está censurando, né? Você não devia. Entende? Procura não trazer tanto o passado. Não fique remoendo o passado um do outro. Entende? Se você vê comportamentos coerentes, entende? Se você vê comportamentos coerentes de mudança, coloque a sua expectativa, a sua esperança no futuro. O seu futuro não precisa ser igual ao seu passado, a não ser que você viva nele. Entende? Outra coisa, não insultem ou rotulem a pessoa. Você é isso, você é aquilo, agora você está isso, agora você está aquilo. Porque isso você ataca a identidade da pessoa e gera uma situação imediata de raiva e ódio. E aí você só está validando mais problema dentro da sua própria vida. Entende? Ou não pega para você se a pessoa entender. Pegar isso daí. Tudo bem, pessoal? Lembre-se de uma das leis da autorresponsabilidade, lá do livro do Paulo Vieira. Se for para criticar, cale-se. Essa é forte, hein? Se for para criticar, cale-se. Porque quando você critica uma pessoa, você está se colocando num processo de superioridade. Ah, você não devia ter feito isso, porque você devia ter feito assim, 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 porque você sabe como tem que fazer. Então, você se coloca numa posição de superioridade e você inferioriza. Então, sabe, se for para fazer, reclamar alguma coisa, dê uma sugestão, venha com uma solução, ao invés de simplesmente criticar. Se for só para criticar, não fala nada. Você não está ajudando. Só está destruindo. Sabe? É muito louco isso, galera. Tá fazendo sentido para vocês? Quando você for trabalhar alguma coisa, para de falar, você não devia, você é sempre assim, você faz tudo errado, você. Não. Começa a falar de como você se sente em relação ao comportamento e não do comportamento da pessoa. Isso quebra completamente o padrão. Entende? E nunca use sempre ou nunca. É sempre assim. Não, não é sempre assim. Tem hora que não foi assim, tem hora que não é assim, só que a gente pega e generaliza. Você nunca me ajudou. Entende? Isso tudo vai trazer problemas para você. Desenvolva a sua pessoa. Seja uma pessoa melhor. Ah, mas não vai dar certo esse relacionamento, vai acabar, não quero, etc e tal. Beleza. Entende? Se você fizer isso por você, não pelo casamento, você vai ter uma vida muito melhor, mais leve, com novas possibilidades. Galera, tá fazendo sentido aí? Sim ou não? Para a gente finalizar nossa live de domingão aqui. Então vamos lá. Vamos respirar fundo. Vamos comigo. Vamos lá. Respira fundo, vai. Dá uma relaxada. Se você quiser, fecha os olhos. De verdade, pessoal, se permita agora, hoje é domingo, vamos mentalizar uma semana extraordinária, uma semana de soluções, uma semana de grandes resultados, uma semana que sexta-feira você vai dizer assim, uau, que semana, fui produtivo, eu estou conseguindo, entende? Estou conseguindo evoluir, estou conseguindo melhorar. Eu, como pessoa, hoje sou melhor do que ontem. Essa semana eu estou muito melhor que a semana passada. Não deixe de participar do evento essa semana, que é gratuito, pessoal. Você vai mudar, faça tudo, tenha compromisso com a sua vida. Qual é a história que você está contando? Procure olhar qual é a história que está contando para evitar que você tenha que agir. Qual é a história que está impedindo você de agir? Para de contar a história e vai fazer o que tem que ser feito. Entende, galera? Vamos destruir tudo. Então mentaliza isso você hoje.
Seja grato pela semana, seja grato por ter mais um dia, mais uma semana de você conseguir estar aqui. Entende? Linda, o evento, orando para o evento chegar logo. Linda Rodrigues, o evento começa amanhã. Lucimari, não se preocupa com o horário. Todas as aulas e episódios do evento vão ficar gravadas. Vocês podem assistir a qualquer momento. Todos os meus eventos fazem isso. Mesmo os episódios que eu faço ao vivo, fica gravado. Você só tem que se organizar. Você só tem que se organizar para assistir durante a semana. Ponto final. Porque depois que sai a semana, o evento sai inteirinho do ar. Porque o que eu vou apresentar lá são verdadeiras aulas. Entende, pessoal? A Ana colocou, como agir se fui eu que errei? Depende do que erro você cometeu, Ana. Tem que avaliar isso aí, entendeu? Olha lá, assisto no meu horário de almoço quando vou fazer caminhada. Então pronto, tá resolvido. Ó, mas cuidado, viu, pessoal? Uma dica importante que eu vou falar para vocês, quem quiser acompanhar o evento. Linda, essa vai servir para você também aí, tá? É o seguinte, vocês têm que estar num lugar onde vocês podem, vocês devem poder ter papel, caneta e poder participar de situações de reprogramação emocional, porque eu vou fazer, principalmente a partir de quarta-feira, que é a liberação do segundo episódio, eu vou fazer ferramentas emocionais, e você não pode estar andando, você tem que estar 100% relaxado, num lugar de privacidade. Pega essa dica aí, tá bom, pessoal? Então, quando for assistir, assista num lugar que você tem privacidade, não tem interrupção nem distração. Se é no celular, bota no Wi-Fi, bota no modo avião para não ter ligações no meio do caminho, para você não perder o foco. Todo mundo de desenvolvimento pessoal, você precisa de concentração. Franz Herbert, Luciano, ela está se aproximando, mas não sei como agir, pois tenho medo de errar e afastar ela de novo. Franz, participa do evento, cara, vai te trazer bastante coisa, tá bom? Como fazer um caminho sem ser de verdade? Não entendi a pergunta. Vamos ver o pessoal aqui do YouTube também, né? Já estou vendo dos dois, mas enfim. Que Deus nos abençoe nessa luta. Maravilha. Já abençoou, galera. O Neudson colocou aqui, ó. Quem me dera quebrar o contato zero e me procurar. Muitas vezes não vai quebrar, cara. É você que vai ter que quebrar esse negócio, entendeu? Beleza, galera? Ah, legal. O Herbert já participou da outra, então participa de novo. Então você precisa ir mais fundo, cara. Agora você precisa cair para dentro do processo, entendeu? Porque é toda uma construção, entendeu, cara? Não é uma dica. É complicado, tem que avaliar direitinho. Como tirar a outra mulher do caminho para acabar com as brigas? As brigas não acabam que você tira alguém, acaba porque você ressignifica o processo, cara. Você ressignifica o processo. Muito bem. 35 dias de contato zero essa semana. É aniversário dele, não sei o que fazer. Se é aniversário, manda mensagem, só não coloca muita firula, tá? Aniversário, você pode mandar mensagem. Olha, tô te passando para te desejar um feliz dia, que Deus abençoe, etc e tal. Espero que você esteja bem. Tchau. Não pergunta mais nada. Tá bom? Bem seco assim. Seco, porém educado e tranquilo. Não dá moleza, não. Pessoal, desejo a vocês uma semana extraordinária. Espero ver vocês lá no evento. Participem da comunidade, participem do sorteio, vai ter sorteio de premiação, participe do GPS, vocês vão entender tudo lá dentro. Andréa Bastos, grande Andréa, é isso aí, você também já estava lá com a gente. Participem, porque o negócio é top demais. Olha lá, eu participei do último. Espero que tenha te ajudado bastante, amigo. É isso aí.
Vamos para cima, galera. Beijo no coração. A galera toda aqui do Facebook e do YouTube aí, chegamos a praticamente 300 pessoas, somando as duas. Aqui no Insta também já passamos de 100, agora voltou um pouquinho. Que espetáculo. Beijo no coração, que Deus abençoe fortemente a vida de vocês essa semana. E fiquem tranquilos, pessoal, o melhor ainda está por vir. Os resultados não podem ser impedidos quando você decide ter bons resultados. Sucesso é uma decisão. E vocês têm que tomar essa decisão por vocês. Beijo no coração e a gente se vê em breve. Valeu, galera!